Presidente, senhores deputados, é bem visível que perante a contestação forte e justa às medidas em curso contra os trabalhadores, os reformados e o povo em geral, o Governo anda nervoso. É um nervosismo constante, bem patente nas reações às críticas, seja na Assembleia da República ou fora dela, às suas medidas e à sua política. De cedência em cedência, em relação às imposições do capital financeiro, do núcleo de comando da União Europeia e também do capital nacional, o Governo compromete crescentemente o país. A rasteira submissão a estas orientações contra o interesse nacional parece ter levado até o Primeiro-Ministro, agora por estes dias, a pedir ajuda à Sra. Merkel num telefonema de chapéu na mão. E o que é senão um sinal de nervosismo o que ontem aconteceu junto à residência do Primeiro-Ministro, no final de um plenário de trabalhadores da administração pública? Uma atuação policial totalmente desproporcionada, inaceitável e que não pode ser desligada da responsabilidade política do Governo. Onde é que já se viu serem detidos dois dirigentes sindicais naquelas condições, como se criminosos fossem? É preciso, por isso, que já na próxima terça-feira o Ministro da Administração Interna esclareça aos deputados em relação a esta atuação das Forças de Segurança. E assim o exigiremos. Exigimos porque isto não pode acontecer no nosso país. E também porque sabemos que a estas medidas do Governo, do PS e do PSD, haverá a resposta dos trabalhadores e das populações. E sabemos que mesmo que o Governo queira intimidar quem luta justamente contra estas medidas, o não vai conseguir, porque quem tem razão sempre terá mais força do que a força da intimidação. Estão em aplicação as medidas que o Governo e o PSD, com a ajuda da mão bem visível de Cavaco Silva, aprovaram no orçamento para 2011. Os cortes salariais atingem os trabalhadores da administração pública e aparecem nas folhas de ordenado autonomizados para que o ordenado aparente estar igual para os milhares de trabalhadores da administração pública. O congelamento das reformas aí está, incluindo das reformas mínimas, que já são escandalosamente baixas e que agora vão diminuir o seu valor real em face do aumento do custo de vida. O Governo congelou até as pensões devidas pelas seguradoras em relação aos acidentes de trabalho, matéria que nem tem nada a ver com o orçamento do Estado, porque não é daí, e sim do orçamento das seguradoras, que vem o dinheiro para as pagar. O ataque às prestações sociais, cada vez menos disponíveis para quem precisa, aí está também. Os direitos individuais ao apoio social estão agora transformados numa espécie de direitos de agregados familiares, em que o direito à saúde, o direito ao apoio social, o direito à educação está sempre dependente de uma qualquer situação em que a bolsa de um neto pode prejudicar o complemento para idosos de um avô. E é esta a política que está a ser aplicada por responsabilidade do PS e do PSD. O ataque ao direito à saúde aí está, com o agravamento dos custos com medicamentos, ou do agravamento brutal dos custos com os transportes de doentes, que por todo o país estão a impedir os doentes, os utentes dos serviços públicos de saúde, de chegarem aos seus tratamentos, de irem às suas consultas e de terem direito a serem transportados para as unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, porque o Governo resolveu poupar aí mais uns milhões à custa das populações, sobretudo das mais carenciadas. E aí estão os aumentos dos preços dos bens essenciais, como é o caso dos combustíveis, que atingem o preço mais alto de sempre, por efeito combinado, quer do aumento do IVA, decidido pelo PS e pelo PSD, quer da ganância, do lucro dos acionistas da Galp e das restantes petrolíferas, que o Governo aceita impávido e sereno, porque o seu papel nunca é defender a economia nacional e a população, mas é sempre defender os lucros dos acionistas destas grandes empresas. E não nos venham dizer
que o problema é do aumento do preço do petróleo ou da desvalorização do euro, porque todos os portugueses sabem que quando o preço do petróleo baixa ou quando o euro se valoriza, isso não se reflete nos preços dos combustíveis nas bombas de gasolina. Mas é preciso ainda falar das medidas que o Governo ainda quer aplicar, como é o caso da alteração da legislação laboral para facilitar os despedimentos, provavelmente à custa de um fundo que o Governo não exclui poder ter fundos públicos ou contribuições dos trabalhadores. E não é curioso que as reuniões da concertação social que estavam marcadas para ontem e para hoje, onde o Governo ia finalmente concretizar as alterações que propõe, tenham sido adiadas por indisponibilidade do Governo do Partido Socialista. E para quando é que foram adiadas? Para o dia 24, após a primeira volta das eleições presidenciais. É curioso, na verdade, este adiamento que faz lembrar outros que também estão noticiados na praça pública. A aplicação deste orçamento vem confirmar que ele não serve o país nem os portugueses. Este orçamento não é o único que seria possível, não é inevitável e não é um mal menor. Uma palavra para o Presidente Cavaco Silva, e agora candidato, que disse há uns meses que com as informações que dispunha nem lhe passava pela cabeça que o orçamento não fosse aprovado. E agora, depois de ter pressionado, apoiado e promulgado o orçamento, agora não quer ter responsabilidade nas suas consequências, quer passar ao lado das suas consequências. Os que o aprovaram, PS e PSD, com o apadrinhamento de Cavaco Silva, e os que de uma forma ou de outra o apoiam, o admitem, o avalizam, estão a dar espaço ao prosseguimento de uma política que está a destruir o país. E nós dizemos que um outro caminho é possível. Um caminho de ruptura e mudança com esta política, que imponha uma outra política ao serviço do povo e do país e não ao serviço dos grandes grupos económicos. Esta é uma política que tem que ser invertida e essa luta continua já no próximo domingo com o voto na ruptura e na mudança, que deve também ser um voto justo contra este orçamento e contra a aplicação das suas medidas. Eu responderia no final. Penso que haverá perguntas do PS e do PSD também. Senhora Presidente, eu responderia no final, a seguir às perguntas do PS e do PSD. Não há inscrições. Bom, então muito obrigado, Senhora Presidente. Vejo que não há inscrições do PS e do PSD e quero dizer que em relação ao Partido Socialista e aos cerca de 60, 70 deputados que aqui estão na bancada neste momento, quero registar que o facto de nenhum deputado ter vindo querer justificar a atuação policial de ontem como um incómodo que bem se precisa ter também nessa bancada com o que se passou ali ontem a poucos metros da Assembleia da República, e ainda bem que ninguém veio aqui querer justificar o injustificável. Mas agora, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhora Deputada Helena Pinto, a Senhora Deputada disse bem que este é o momento em que se estão a produzir os cortes nos salários da administração pública. E não é curioso que nenhum deputado do PS e do PSD tenha tido a coragem de vir aqui defender o que aprovou no Orçamento do Estado? Então onde é que está a coragem para defender estas medidas? Onde é que está a coragem dos que estiveram aqui nos meses de outubro e novembro a votar e a defender um orçamento que agora está a cortar os salários dos trabalhadores? Não sabia. Quer dizer que estiveram aqui para aprovar e agora, quando chega a hora da verdade, ninguém se levanta para defender esta medida do Governo e do PSD? É esta a vossa coragem política? Senhora Presidente, Senhora Deputada Helena Pinto, tem a Senhora Deputada toda a razão. Isto que se está a aplicar aos trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado é uma indignidade, porque não é uma justa repartição dos sacrifícios. É sempre a mesma injusta repartição dos sacrifícios. E ela é tão injusta que nenhum deputado do PS ou do PSD teve hoje o descaramento de vir defendê-la, porque certamente não têm cara, junto dos trabalhadores da administração pública, para lhes explicar que este corte tem qualquer coisa de justiça. Registro por isso, Senhora Presidente, que o silêncio é a comprovação de que estas medidas estão tão erradas que nem os que as aprovaram têm coragem de as defender.
E essa é uma marca que ficará no debate de hoje, no dia em que se produzem os cortes nos salários dos trabalhadores da administração pública. Muito obrigado, Sra. Presidente.